Hoje nós estamos aqui para aprendermos a como mudar o nosso mindset. Nós estamos aí de uma série de aulas falando basicamente sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa configuração mental, né? Nós aprendemos o que é o mindset, nós aprendemos a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento, nós aprendemos qual que é o nosso perfil, né? Nós analisamos a aula anterior, foi uma aula mais prática de análise para entender qual que é o nosso perfil. E hoje nós vamos entender como nós podemos mudar o nosso mindset, como nós podemos mudar essa configuração mental. Então a gente fez, a última aula nós viramos os olhos para dentro, né? Fizemos um processo de inflexão para entender como que funciona a nossa mente, como é que nós entendemos o mundo. E aí você deve ter se deparado que a maioria das respostas dos exercícios que nós fizemos, pode ter dado que você tem um mindset fixo, ou a maioria das respostas podem ter sido que você tem um mindset de crescimento. Qualquer que seja a resposta, se você deu que você tem um mindset fixo, não tem problema. A boa notícia é que nós podemos mudar e avançar para o mindset de crescimento. E se a maioria das respostas é que você já tem essa mentalidade voltada para a evolução, o bom é que aqui você vai aprender a como otimizar, né, desenvolver melhor essa mentalidade. Então é impossível que a gente prossiga sem uma mudança. A mudança de mente, ela é necessária, porque se nós não mudarmos a nossa mente, a gente não vai mudar nada. O primeiro passo que nós precisamos mudar é a nossa mente. E nós sabemos que todo o processo de mudança dói, porque a mudança é algo que nos tira da nossa zona de conforto. E tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto dói, né? Então, para que haja mudança, a gente precisa entender o nosso modelo mental. Diante do nosso modelo mental, a gente vai ter um comportamento. E esse comportamento é que vai dizer quais são os nossos resultados. Então, o nosso modelo mental é que dita quais são os nossos resultados. Trazendo aqui para a prática a minha vida hoje, os meus resultados hoje, como que eu sou financeiramente, como que eu sou diante a minha família, como eu sou no meu trabalho. Tudo isso é consequência de um modelo mental. O modelo mental faz com que você se comporte conforme está o seu mindset. Você vai se comportar daquela maneira, porque já está programado. E os seus resultados vai ser conforme o seu modelo mental. E logicamente, se nós queremos mudar os nossos resultados, nós temos que mudar o nosso modelo mental. Porque mudando o nosso modelo mental, mudando o nosso mindset, nós vamos mudar o quê? Os nossos comportamentos. E quando nós mudamos o nosso comportamento, automaticamente a gente muda os nossos resultados. O nosso mindset, ele dita a forma como a gente pensa sobre tudo. E tudo isso culmina nos nossos resultados. Glaucia, eu já entendi. E agora eu quero mudar. O que eu faço para eu mudar? Primeiramente, se você quer mudar algo, você precisa aprender, você precisa buscar algo que está relacionado àquilo que você quer mudar. Exemplo, vamos supor que você queira mudar a sua forma de se alimentar. Não, agora eu quero ter uma alimentação saudável, agora eu quero ter um estilo de vida melhor e eu quero mudar esse comportamento. Então, para eu mudar esse comportamento, que é um comportamento desordenado, eu preciso mudar o meu modelo mental. E o primeiro passo é você buscar livros, buscar informações, buscar vídeos, buscar áudio, tudo aquilo que vai te ajudar a mudar aquilo que estava no seu modelo mental anterior. Ah, Glaucia, eu quero aprender a ficar rico.
Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa mudar o seu modelo mental. Lembra que eu falei que tudo que acontece na nossa vida é de acordo com aquilo que já está programado na nossa mente. Então, se você não está numa condição financeira que você quer hoje, então você precisa mudar o seu modelo mental para mudar o comportamento e mudar o resultado. E o primeiro passo é o quê? Buscar aprender algo novo daquilo que é do seu interesse. Se o seu interesse for no âmbito profissional, então buscar cursos, né, que vai trazer novas habilidades. Se é no âmbito emocional, então é buscar, né, terapias, buscar coisas que te ajudem nesse processo evolutivo. Se é no processo espiritual, então você tem que entrar numa imersão, né, ali da palavra, para você possa entender e mudar aquele modelo mental para que você possa avançar e viver o sobrenatural. Então, o primeiro passo para você mudar o seu mindset é você buscar informações daquilo que está relacionado à área que você quer mudar, certo? O segundo passo é você fazer o passo a passo, porque o que acontece na maioria das vezes, o que já aconteceu muito comigo, porque às vezes a gente se enchia de informações e acabava ficando obeso de tanta informação. Porque o primeiro passo não é buscar, não é ler livros, não é se aprofundar, não é estudar, né, para que comece a modificar esse modelo mental. Só que aí qual é o segundo passo? O segundo passo é você colocar em prática tudo aquilo que você está lendo. Quando você pega um conhecimento e você coloca ele em prática, esse conhecimento ele se transforma em sabedoria. E é aí onde está a grande questão, onde as pessoas não conseguem mudar o seu modelo mental. Às vezes fazem cursos, às vezes leem livro, mas não faz o mais importante, que é pegar todo aquele conhecimento, toda aquela teoria e colocar em prática. Então, o primeiro passo você buscou, você leu, você estudou. O segundo passo é botar em prática, porque quando você coloca em prática, você começa o processo de mudança do seu mindset. Logicamente, acreditar que é possível. Não adianta nada você ler, não adianta nada você fazer as tarefas, você fazer o que é lhe imposto, mas se lá no fundo do seu íntimo você não acredita que aquilo é possível. Então, nós devemos acreditar em tudo aquilo que a gente quer mudar. Como eu falei, a mudança, ela traz um desconforto, a mudança, ela traz dor, mas se não mudarmos a nossa mente, se não mudarmos o nosso modelo mental, a gente não vai conseguir mudar nada. Vamos ficar repetindo sempre os mesmos padrões. Então, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que colocar em prática e eu tenho que acreditar. Acreditar que a mudança, ela é sim possível na minha vida. E a partir disso, entender que nós temos que montar um guarda na nossa mente. Porque vai sim vir pensamentos negativos, vai sim vir pensamentos de um mindset fixo, de desistir, de não querer sair da zona de conforto, de achar que não tem jeito. Então nós temos que montar guarda na nossa mente. E ter também uma mente aberta, né? Porque se nós fizermos tudo isso e tiver uma mente fechada, a gente não vai conseguir essa mudança. Então, ao invés de reclamar, ao invés de ficar preocupado com a opinião dos outros, com a aceitação, ao invés de ficar com medo bloqueia muitas pessoas. O medo é o que mais bloqueia, o medo é uma crença limitante, nós vamos falar sobre isso, e é o que mais te bloqueia. Aquela mente que não acredita que as coisas é possível. Não, nós vamos ter uma mentalidade aberta, saber que nós podemos aprender, resolver os problemas, que nós podemos sim seguir em frente, né? Lidar com os medos, com as críticas, com os desafios. E aí nós temos que montar a guarda na nossa mente, porque nós já entendemos que aquilo que nós pensamos, aquilo que está na nossa mente, ela vai vir para onde? Para o coração. E é esse sentimento que vai trazer o resultado.
Então, a boca, ela fala do que o coração está cheio. E o coração é cheio através da nossa mente, é tudo um ciclo. Então, quando a gente muda os nossos pensamentos, quando a gente muda o nosso modelo mental, quando a gente passa a inserir informações positivas, quando a gente passa a buscar coisas que a gente quer aprender, se desenvolver, quando a gente passa a praticar, quando a nossa mente deixa de ser fechada e se abre, a nossa consciência se expande. Então tudo isso começa a gerar pensamentos positivos, coisas boas, confiança, força para perseverar, e isso vai encher o nosso coração. E a nossa boca vai sair só coisas boas, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Por isso que é tão importante guardarmos a nossa mente. A nossa mente é como se fosse a nossa casa. Só pode entrar aqui quem é convidado. Então, se é um pensamento que você não quer, se é um pensamento de derrota, se é um pensamento que te aflige, se é pensamentos de medo, pensamentos de acusação, não deixe entrar, guarda a sua mente, tem que treinar. Lembra que a pessoa de mindset de crescimento, ela treina, sabe que se treinar vai alcançar o sucesso. Então nós temos que treinar a nossa mente a ser uma mente positiva, treinar a nossa mente para que a nossa mente só absorva aquilo que seja bom. Porque quando a gente não resolve na mente, acontece algo incrível. Quando tem alguma preocupação, quando tem pensamentos positivos, quando tem pensamentos de fracasso, quando tem pensamentos de derrota, esse modelo mental ele vai se converter em enfermidade. Quantas vezes acontecia muito comigo, muito, e eu tenho que o tempo todo ficar me policiando para isso não acontecer mais. Quantas vezes eu ficava com algum tipo de preocupação e aquilo começava a atacar o meu estômago. Eu ficava com tanta preocupação que me dava gastrite nervosa. Eu não conseguia comer, e ó que eu sou comelona, viu? Sou taurina comelona. E quando eu ficava assim apreensiva, eu não conseguia comer. Quantas vezes meu marido ele teve um tempo, uma situação que ele estava numa situação de muito estresse, a cabeça dele começou a ficar uns buracos, assim, que caía o cabelo e ficavam uns buracos. Então, quando a gente não resolve na nossa mente, isso se converte no corpo como enfermidade. Então, tudo isso faz parte do nosso modelo mental. Hoje, eu percebo que existem coisas que não estão no meu controle. Aquilo que eu posso controlar, eu tento o quê? Mindset de crescimento, eu tento resolver, eu tento superar aquele obstáculo. Agora, quando eu vejo que não está no meu controle, eu solto, para que aquele pensamento não se torne um pensamento negativo, não venha e traga um sentimento negativo e com aquilo me traga, se converta a alguma enfermidade no meu corpo. E isso acontece muito. Situações de dores de cabeça, problema no estômago, manchas roxas no corpo. Quem não já teve manchas roxas no corpo, cabelo caindo. E tudo isso são problemas, são assintomáticos, que não tem causa. Acontece porque são conversões no corpo de algo que está na nossa mente. Então nós precisamos entender que tudo parte da nossa mente, que nós somos o que nós pensamos. Nós já entendemos como funciona o mindset, os tipos de mindset. Nós já entendemos qual é o nosso mindset. E agora o nosso papel, como foi falado, que o propósito da vida é a evolução da alma, é que nós possamos evoluir cada vez mais e que nós possamos, para que tenhamos resultados melhores, que tenhamos aquilo que a gente quer, o nosso objetivo, a gente tem que mudar o nosso comportamento. E para mudar o nosso comportamento, nós temos que mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset, ok? Então foi muito boa essa aula e eu tenho certeza
que todos nós vamos tentar cada vez mais mudar, né? Vai doer, mas todo crescimento, toda mudança dói, mas a recompensa ela é muito boa. E a próxima aula nós vamos falar sobre os 4 níveis da consciência para a gente finalizar essa parte de mentalidade e de mindset. Te aguardo na próxima aula.